Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Vamos fazer silêncio? Pai, nós oramos. Oramos invocando a manifestação do Senhor aqui, no meio de nós. Eu oro e peço, Espírito Santo, que o Senhor possa atrair cada um dos irmãos. Cada um deles possam ser atraídos para participar do nosso jejum. Para que eles sejam edificados, nutridos, fortalecidos no Senhor. Eu oro, abençoando e declaro, ó Deus, que hoje eles irão crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Eu os abençoo, ó Deus, e declaro que o favor do Senhor está sobre eles. E tudo que eles intentarão fazer, eles serão bem-sucedidos. Declaro que a sua casa, a sua família é abençoada por Deus. Ó Deus, que o Senhor guarda, sim, ó Deus, os cônjuges, os casais, guarda os filhos, guarda os pais, guarda toda a família. Ó Deus, e os conduz a uma vida abundante no Senhor. Eu oro, eu os abençoo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Queridos, nós vamos ter 2 momentos hoje no nosso culto. O primeiro momento que nós vamos ter vai ser o compartilhar, que vai estar aí na sua revista. Você pode abrir a sua revista. Nós teremos a explicação do nosso jejum. Quando você abrir, me fala qual que é a página, por favor. 14. Eu vou primeiramente explicar como é que vai ser o nosso jejum, para que você possa participar, e depois vou compartilhar uma palavra. No final nós iremos ter a ceia do Senhor, amém? E talvez você está nos visitando, não sabe, mas nós vamos tomar ceia todos os dias, de manhã aqui comigo. Sábado nós também teremos a ceia lá na Arena Bueno. Eu vou explicar para vocês como é que vai ser. E domingo, no nosso culto. Então, é um tempo no qual nós iremos participar da mesa do Senhor. E eu creio que é bênção de Deus para nós. Amém? Olha só, antes de nós começarmos a falar da explicação, a palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu quero profetizar que a sua casa estará sendo cheia do Espírito Santo nesses dias. Que você vai desfrutar da presença de Deus, não só dentro de você, que é nascido de novo, mas haverá uma presença poderosa, um ambiente cheio de graça, cheio de vida na sua casa. Amém? Aleluia. Vamos lá. Eu quero começar a ler com você. Eu vou ler a primeira parte, que está aí na sua revista, na página 14. Vou ler essa primeira parte aí, essa introdução. Diz assim: este é o ano da restituição. E eu creio que a primeira coisa que o Senhor deseja é restituir e restaurar os casamentos que foram danificados pelo maligno. Anos de alegria que foram consumidos serão restituídos 120% a mais. Nesses dias vamos orar e jejuar pela nossa casa. Um cônjuge vai orar pelo outro cônjuge. Vamos fazer isso. Os filhos vão orar pelos pais e os pais pelos filhos. Os solteiros vão orar para se casar. O solteiro que quer se casar, diga amém. O Senhor vai restituir os anos perdidos e as coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. Nós vamos orar todos os dias por casais, por filhos e por casamento. Mas o livro do jejum será inteiramente focado na vida conjugal. Mas uma vida conjugal centrada em Cristo. Infelizmente, muitos casais acreditam que a base para um casamento feliz é ter dinheiro ou ter uma vida sexual satisfatória. Claro que precisamos de recursos
financeiros e uma vida íntima feliz. Né? Com certeza o Senhor quer nos dar, mas a prioridade precisa ser a presença do Senhor fluindo no casamento. Quem crê diz amém. Permita-me falar algo sobre palestrantes motivacionais. Eu sei que existem muitos palestrantes motivacionais que são crentes, e eles realmente ensinam coisas boas, como otimismo, coisas como acreditar no melhor de si mesmo, acreditar no melhor das pessoas. Essas coisas são boas, mas a verdade é que os palestrantes motivacionais acabam dizendo algo como: te dei 5 chaves, agora você tem que ir para casa e colocá-las em prática. Em outras palavras, para implementar essas chaves, tudo se resume à sua força, à sua energia, a sua força de vontade, a sua disciplina. Se, no entanto, as coisas não melhorarem em sua vida, tais coaches dizem: bem, eu fiz a minha parte, você é que não aplicou as minhas chaves. Quando se trata de casamento, se você não colocar Jesus no centro, o que acontecerá é que tudo será mantido por esforços humanos que não podem durar muito tempo. Já ouvi seminários para casais onde o nome do Senhor não é mencionado nenhuma única vez. Evidentemente, eles oram, mas a preleção não tem Cristo. Esses tipos de seminários podem ter efeitos que duram apenas por um tempo. Não me interprete mal. Eu acredito que mensagens como, por exemplo, 7 chaves para uma comunicação eficaz, ou 5 segredos de uma boa vida sexual, às vezes realmente funcionam. Mas sem Jesus no centro, não tem valor duradouro. Você até se lembra dos princípios por alguns dias, mas depois esquece. Se você não consegue colocar Jesus em sua casa, você pode tentar aplicar esses princípios por um tempo, mas isso não durará. Se buscarmos a Jesus, os resultados serão duradouros. É por isso que não vamos enfatizar o que nós mesmos podemos fazer. Vocês estão me compreendendo aqui? Nossa ênfase não vai ser o que você pode fazer, mas vamos colocar os nossos olhos em Cristo. Sem Jesus, todas essas coisas não são nada. E o próprio Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem mim nada podeis fazer. Depois de algum tempo, o esforço humano lhe dirá que você pode levar muito tempo para ver os resultados. Mas você sabia que com Jesus você pode ter um resultado instantâneo? Foi isso que ele fez em Caná da Galileia. Transformou água em vinho num instante. Aquele casamento, aquela festa de casamento, estava com um problema. E Jesus resolveu em um instante. Porque o noivo deu liberdade para Jesus, através de Maria, das direções ali, o milagre aconteceu, e a água que estava parada nos cântaros, naqueles potes, que aponta para a morte, porque a água ela tem que ser corrente, não parada. Tanto é que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Lá no Éden tinha um rio, lá em Apocalipse tem um rio, e o Senhor Jesus diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Não é água parada é morte. A água tem que ser corrente, amém? E aí Jesus pega aquela água morta, aquele casamento com problema, porque estava faltando vinho, o vinho aponta para a alegria. E ele pega e transforma aquele casamento ruim, aquela água parada, em vinho, que aponta para a alegria, que aponta para a vida. E resolveu um problema daquele casal. Aquele casal teria uma vergonha. E ele foi lá e abençoou, porque Jesus estava presente. Todo casamento bem-sucedido no reino de Deus sempre tem a terceira pessoa. Seu nome é Jesus. Sem ele, nada se mantém unido. Amém? Dito isso, agora eu vou dar algumas direções para nós a respeito desse jejum. E logo depois eu vou compartilhar com vocês a palavra. É importante, eu quero te convidar, se puder projetar aí, ou escrever, ou se você tem a revista, está escrito aí. É importante você se inscrever no jejum no site, via WhatsApp. É só acessar o site, jejum
jejum21dias.com.br. jejum21dias.com.br. Você vai preencher lá o seu nome, sobrenome, telefone, e a partir de você estar inscrito, você vai receber as confissões do dia. Você vai ver que as confissões, tem a confissão que o marido tem que fazer, que a esposa tem que fazer, né? Tem um texto, um versículo bíblico. Vamos também estar colocando os avisos, outras coisas mais. Então se inscreva no jejum para você receber as notificações do nosso jejum, até para te lembrar a orar, te lembrar a conectar e a colocar sua família diante de Deus. Amém? Segunda coisa, oração e ministração todos os dias lá no prédio do Bueno, na Arena Bueno, às 19h30. Vamos fazer silêncio, irmãos? Peço que você chegue pontualmente, porque nós vamos começar com a palavra. Então, se você deseja ir lá, vamos começar com a palavra. Vai ter ali a abertura, a confissão, né? 5 minutos depois, 19h35, nós vamos compartilhar a palavra e depois nós iremos orar pelos irmãos. As ministrações também serão transmitidas no canal do YouTube, né, da igreja e do pastor Aloísio. Você também pode segui-lo, né, Aloísio Silva, no YouTube, e você pode assistir se você não tiver condição de ir para lá, estiver impossibilitado. Amém? 19h30. O livro do jejum, né, as ministrações diárias do jejum, já estão disponíveis no livro, Quando a Presença Enche a Sua Casa, né, e com certeza esse livro é bênção para você. Nós iremos compartilhar de manhã, você pode assistir, mas eu recomendo, adquira o livro, até para você criar o hábito de ler, isso é bênção para a sua vida. Amém? Quarto, a oração de manhã em cada prédio na cidade. Nós vamos ter oração aqui das 5h30 às 6h30. Então, vou ler o livro, depois nós vamos orar pelos alvos pessoais, vamos orar pelo seu casamento, vamos colocar diante de Deus a sua família, vamos orar pela conversão também. Quantos aqui tem ou o cônjuge, ou o seu filho, ou os seus pais, que ainda não se converteram? Levanta a sua mão, faz assim, olha só, quem não tem o pai, cônjuge, ou filhos ainda não convertidos. Então nós podemos orar, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa família, que eu creio que é tempo de salvação. Quantos creem que é tempo de salvação? Amém? Quinto, o culto da família. Durante o jejum, cada família fará um culto familiar, uma vez por semana. Se quiser fazer todos os dias, maravilha. Mas o que eu quero desafiar? Fazermos pelo menos um culto por semana. Esse culto não precisa ser longo. Você pode colocar um louvor, 1, 2. Você pode pegar, né, o texto, um trecho do texto que foi compartilhado, do livro, que vai estar no Instagram, que vai estar, né, de repente no seu WhatsApp aí, ou você pega a confissão, você vai compartilhar algo com a sua família. Eu vou fazer isso com a minha esposa e com meus filhos. Olha aqui para mim. Quero desafiar, jovens. Eu lanço o desafio para vocês. Procure os seus pais. Se eles não são crentes, se estão, convida eles. Separa um dia para vocês fazerem um culto. 20 minutos, 30 minutos apenas. Não é nada muito longo. Aí vocês podem orar uns pelos outros. Pode colocar um louvor. Compartilha. Se que pastor fica sem graça de compartilhar. Então lê. Lê. Pega a revista, lê o que vai estar na revista. Pronto. Todo domingo você vai receber a revista, de graça, não vai te custar nada. Você pega esse texto e compartilha. Pega um trecho pequeno, não precisa ser todo ele. Quero desafiar vocês a fazerem isso. Os homens que estão aqui, vocês estão comigo? Os maridos aqui. Você é o cabeça, você é o sacerdote da sua casa. Amém? Então, olha só. O que nós recomendamos? Tem as dicas aí, para você fazer um culto no seu lar. Não seja formal. Você pode reunir toda a família no quarto, no grande sofá, né? Mesmo deitado, depois de ministrar, você pode ministrar na vida deles. Recomendo durante o jejum você sentar à mesa, comer com a sua família e fazer uma oração
pela sua família. Amém? Aí aproveita e ora por mim, amém? Fala, Deus abençoe o nosso pastor, para ele ser mais ungido, mais santo, mais consagrado, abençoado, amém? Essa é uma reunião sem visitantes, faça você e a sua família. Pode ser feito numa boa caminhada, você pode criar várias formas. Leia a Bíblia com eles, né, e desenvolva, né, uma arte de contar história. Eu sempre contei história para os meus filhos. E, pais, deixa eu falar algo para vocês aqui. Não conte só histórias bíblicas, mas conta também a história de Deus com você. Conta os milagres que Deus já operou na sua vida, para que o seu filho saiba que você tem um relacionamento íntimo com Deus, que o seu Deus é um Deus de milagres. Né, fiz isso com o João, com o Tim, com a Ana eu reconheço que a Leandra é que faz mais, mas com o João e com o Tim, eu fiz mais com eles, contava história da Bíblia, e muitas vezes contava a história de Deus, né, que aconteceu comigo para eles saberem que, né, que Deus ele é real, palpável, né, que o mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus que age nas nossas vidas, amém? Ore com o seu cônjuge, à noite ou de manhã, eu desafio você, pode ser uma oração curta, 2 minutinhos, 3 minutinhos, 1 hora, o outro diz amém, depois o outro ora, e o outro diz amém. Uma oração curta, você vai colocar seus alvos, colocar sua casa, seus filhos. Queridos, olha para mim, é muito importante você entender que há um papel sacerdotal, o homem e a mulher também. Esses dias para trás eu disse para vocês aqui no culto que tinha um bonequinho lá na minha casa, Stitch, bonequinho da moda agora, do desenho. Minha filha comprou, eu não senti muita paz, desde o primeiro dia que chegou. E aí ela começou a ter pesadelo, começou a ter medo de dormir no quarto, e começou a ir para o meu quarto, ela não tinha esse hábito. Começou a ficar ansiosa, e eu orando a Deus, não sou passivo, orando a Deus, declaro que a Ana Luísa vai dormir em paz, declaro que o Senhor remove toda ansiedade, todo medo, em nome de Jesus, Senhor, né, resolva esse problema, peço, envie anjos a guardar minha casa, a guardar minha filha, e fui orando, até que um belo dia, Deus mostrou um vídeo que comprovou a impressão que eu tinha no meu espírito, e eu me posicionei, né, em Deus, e Deus trouxe uma resposta. Foi só eu tirar, irmãos, foi só eu tirar o objeto da minha casa, ela começou a ter paz para dormir sozinha no quarto. Está vendo que você precisa de orar pela sua família? Não estou aqui falando para você ter medo, não, muito pelo contrário, estou falando para você que toda resistência, nós já temos a vitória. Todo levante do inimigo, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E quando você se posiciona, você desfruta de paz. Fiz algo assim, minha filha acalmou, dormiu em paz. Deus está aqui para nos guardar, amém? Mas olha só, então ore com o seu cônjuge, e também iremos confessar a palavra. Vocês devem ter recebido aí. Quantos aqui não receberam esse envelopezinho? Tem alguém que não recebeu esse envelope? Alguém? Só o irmão lá de roxo, mais 2 ali, mais uma, fica com a sua mão levantada, sustenta o testemunho aí, não abaixa a mão. Você tomou banho, está cheirosinho, então pode ficar com a mão levantada, em paz. Nós vamos entregar. Isso aqui, queridos, é um livro, né, quando você confessa a palavra, seguinte, nós iremos fazer isso aqui antes da ceia. Vai ter que começar a partir de amanhã, que é o primeiro dia. Aqui nós temos em cima um texto bíblico e embaixo a confissão. Uma confissão que é para o casal, e depois tem só a do homem,
e depois só a da mulher. O que eu recomendo vocês fazerem? Vocês vão ler juntos os versículos, a confissão, e depois o homem vai pegar o livreto e vai confessar a palavra. Eu louvo a Deus pelo pastor Gustavo e pela pastora Patrícia, que esse prédio aqui foi ensinado a confessar a palavra. Se tem algo que aquele casal faz e faz muito bem feito, entre outras coisas mais, é que eles têm a palavra, eles confessam a palavra, eles oram a palavra. Queridos, você tem que falar a palavra, porque quando você fala a palavra, o Espírito Santo concorda com a palavra. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito confirmou a direção de Deus e houve luz. Então você não pode falar palavras de derrota, palavras negativas a seu respeito. Você tem que falar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. E quando você ora a palavra com fé, coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Então você tem que orar a palavra. Então vai ter essa confissão. Foi o próprio pastor Luiz que fez. Escreveu todas elas. Tira a foto. Se for o caso, para você andar com ela no celular. Tira uma foto. Ou escreve. Você pode usar até o Notas, que agora você só coloca o celular em cima aqui. Ele transcreve tudo, né? É uma bênção. A tecnologia nos ajuda em alguns aspectos. Amém? Então é importante, a nossa fé é liberada em nossas palavras. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Sabia disso? Efésios, capítulo 5, verso 18 diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Tudo o que disser aqui na terra, será ligado na terra e será ligado no céu. Então, você e eu precisamos falar a palavra. O que a palavra de Deus diz a seu respeito, essa é a verdade. Fica com a palavra. Amém? Então, você confessa a palavra. Chama a existência. Vocês estão comigo? A maneira como recebemos todas as bênçãos é da mesma forma como recebemos a maior de todas. Como é que você recebeu a maior bênção de todas? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Crê com seu coração e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aí quando você faz isso, você recebeu a salvação. Existe bênção maior do que a salvação? As outras bênçãos também são adquiridas assim. Quando você fala, você recebe. Amém? Então, eu conto com vocês. Experimenta falar a palavra. Experimenta falar a palavra. Milagres. Irmãos, eu senti no meu espírito hoje algo. Anota. Até o final do jejum, muitos milagres vão acontecer no nosso meio. Muitos. Eu não estou falando de milagres. Coisas que eram impossíveis vão acontecer. Coisas extraordinárias vão se cumprir. Coisa que a sua mão, a minha mão não consegue. Mas a mão de Deus, do Todo-Poderoso, vai agir e milagres vão acontecer. Curas, sinais, maravilhas. E você, por favor, mande para o meu WhatsApp o seu testemunho. Porque no próximo domingo eu já vou ter testemunho para dar aqui. Eita glória! Estou exercitando a minha fé. Você me lembra, Rodrigo, que vai ter testemunho. Manda no Instagram ou manda no WhatsApp, né? Que eu vou estar dando testemunho aqui para, né, trazer fé no seu coração. Amém? E todas as confissões do jejum estão focadas na vida familiar. Amém? Esses são dias que a presença de Deus vai invadir a sua casa. Aleluia. Amém? 8º, a oração de concordância pela salvação da família. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 16, verso 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós vamos ver conversões. Eu estou vendo a conversão da minha família. Na minha casa eu fui o primeiro a converter.
Depois a minha irmã mais velha converteu, se casou com um crente. Meu pai e minha mãe já confessaram Jesus, mas ainda não vivem uma vida abundante. Eu quero que eles vivam a vida, quero vê-los desfrutando da vida abundante que há em Cristo. Mas minha outra irmã do meio já batizou, está no processo de conversão, ela e o marido dela, e agora minha sobrinha, ela não mora aqui no país, ela mora fora, e ela está congregando na igreja da Hillsong, e ela está tendo uma experiência marcante. Deus levou ela para lá, não foi para estudar, levou ela para lá para converter, ela está convertendo. Estava ansiosa para poder ir servir no culto. Mas é alguém que eu oro anos. Eu já tenho 20 anos de conversão. Então eu estou vendo Deus agir na minha vida. Eu não tenho dúvida. Eu tenho algumas fés, né? Eu tenho uma fé madura para algumas coisas. E uma delas é que eu não tenho dúvida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tenho dúvida. E eu incluo mais ainda os meus pais. Não só a minha esposa, os meus filhos, que já são. João Pedro já batizou, Timóteo já tem uma experiência com Deus, a Ana está no caminho. Mas eu creio também que os meus pais, que quando o povo de Deus foi invadir Jericó, Raabe estava lá, e todos que entraram na casa de Raabe, a sua família que entrou na casa dela, foi salva. E com certeza ela deve ter colocado os seus pais, porque ela antes era uma mulher do mundo, uma prostituta. Então, se tinha alguém que ela poderia trazer, não era o marido. Com certeza ela levou os seus pais e os seus irmãos. E eu creio na salvação da família. Quantos creem que Deus tem para nós a salvação da nossa família? Está aí, irmãos. Algo poderoso, nós precisamos de orar. 9. Também teremos uma ministração especial para os solteiros. Todo sábado, às 17 horas, nós decidimos fazer lá na arena, porque aí vai ter jovens de toda a cidade. E aí, jovens, vocês vão bonito, arrumado. Quem está na corte, vai para a corte. Mas quem não está, os abaixo ali de 18 anos, os meninos, né? Vai arrumado, mas entenda que você vai ter que aguardar um pouquinho, amém? Há um processo. Mas vai para lá, crendo que Deus vai arrumar o seu cônjuge. Pastor, vai demorar um pouco ainda, mas então ora para quando ele chegar e chegar abençoado, amém? Minha esposa orou por mim muito tempo. Ela orava por mim, eu estava no mundo ainda. Graças a Deus que ela não foi me buscar no mundo, ela esperou eu converter, aí ela me conheceu na igreja, e nós casamos, e vou falar algo para vocês. Deixa eu falar algo aqui para os casais. Diante do Espírito Santo, estou falando algo aqui para vocês. Eu desfruto de um casamento muito abençoado. E é possível, porque eu sei que tem alguns casais que não têm um bom casamento, que falam, pastor, isso é impossível, casamento bom, isso aí tem não. Não, eu vou falar algo para você. Eu louvo a Deus porque os nossos discipuladores também, né, boa parte dos nossos irmãos aqui, desfrutam de um bom casamento. Amém? Isso aí, Armando foi mais que errado. Armando, hoje você ganhou ponto com a patroa. O Armando já levantou a mão, amém, amém, amém. Ela ficou orgulhosa, amém, tem que ser assim. Amém, homens? Amém. Outro levantou ali rapidinho, está aceitando, ela aceitou. Ele levantou, ele demorou a entender. Aleluia, brincadeira, irmãos. Queridos, vocês podem desfrutar. Pastor, meu casamento não está bom. Eu desafio você e sua esposa, a buscar o Senhor. E vocês vão ver a mão de Deus sobre o seu casamento. Amém? Glória a Deus. Me ajuda aí com a movimentação, vamos sentar. Os alvos de oração pela sua casa. Minha esposa pegou hoje os alvos de todos lá de casa. Pegou os alvos da Ana. Aí a Ana está lá, que quer viajar, quer ir para os Estados Unidos, ela está achando que é ali, né? Trindade. Mas glória a Deus, tem fé. Quer uma casa, porque ela não quer morar em apartamento, eu falei, glória a Deus. E ela quer um cachorrinho, que é os Lulu da Pomerânia, né? Mas eu nem estava com vontade de cachorro lá em casa, mas engraçado, ela começou a orar, todo dia na hora do almoço.
Eu oro, né, pela igreja, oro pelo pastor Aloísio, oro pela minha família, e ela sempre termina, e papai, vamos abençoar o cachorrinho também, que nós vamos ganhar, nós vamos comprar, eu vou ganhar. Ela está crendo, agora está no meu pé, papai, tem que comprar o cachorrinho. Então, coloca os seus alvos. Irmãos, preste atenção. Olha, tem alguns alvos que ainda não se cumpriram na minha vida. Não são muitos, são poucos. Poucos alvos. Mas todos os alvos, eu oro. Né, senhor Iramar? Já tem alguns anos que o senhor está aqui. E oramos, e Deus vai cumprindo devagarzinho. Um após o outro. Um após o outro. Um após o outro. Coloca diante de Deus. Peça, todo aquele que pede, recebe. No final, no dia 5 de abril, nós vamos tirar essas cadeiras, colocar aqui para o canto, e vamos fazer um jantar aqui. Pastor Alessandro vai organizar uma banda, tem que ser de outro lugar, né? Porque como vocês vão trazer as esposas, eu coloco os solteiros aqui, qualquer coisa, tocando só um sonzinho instrumental, tudo. Vamos arrumar uma decoração, quem tiver acesso aí à decoração, me ajuda para a gente poder conseguir decorar aqui. Quero colocar uns pontos de luzes, uns arranjos nas mesas, quem puder nos auxiliar. O valor é R$200, o casal. Pastor, eu vou tentar arrumar o subsídio para quem não consegue. Amém? Não vou dar tudo, mas quem não, pastor, não consigo, eu vou tentar te ajudar a levantar patrocinadores para que ninguém fique de fora. Amém? Amém, irmãos? E você que talvez tenha condição financeira um pouco melhor, abençoa alguém da sua célula que não tem condição. Pega um casal e fala, não, você vai sentar na mesa comigo, você não vai ficar de fora, não. Amém? Mas vou tentar subsidiar para que ninguém fique de fora. Para que a gente faça algo decente. Porque parte eu tenho que alugar mesa, cadeira. Não vou fazer uma comida qualquer, eu quero ter uma comida bacana, decente. Amém? Amém? Eu creio que os maridos aqui sabem, creio que sua esposa, né, quer comer algo bom. Amém, esposas? Então Deus vai dar a provisão para nós, para a gente fazer algo bonito, a mesa com dois tipos de carne. Cadê o Dyson? Podia ver com o irmão lá para ver se ele arruma uns peixes para nós. Imagina, um filezinho de tilápia. Aí quem sabe a gente consegue melhorar aqui, amém? Vamos tentar, de Deus. Vamos fazer algo para abençoar. E vai ter brindes. Tem que ter brinde. Então também, quem quiser nos ajudar com brindes, trabalha numa empresa, né, que pode nos abençoar. Mas eu quero uns brindes maiores, uns brindes assim, recalchutado, meu senhor. Né? Vou ver se a gente consegue alguma estadia numa pousada lá em Perinópolis, lá na Vila do Comendador. Sei que sua esposa, desfrutar. Quem que ganhou da vez passada? O remedinho. Estão falando aqui para trazer um remedinho. Vamos trazer uns remedinhos também. Já organiza o pacote inteiro. Aleluia. Remedinho para tosse, né? Tosse, para não tossir. Para bom entendedor, pingueleta, amém? Vem cá comigo. Vou organizar isso com muito carinho para você se alegrar aqui comigo. Amém? Vocês estão comigo? Me ajuda aí nos brindes, na organização das coisas que nós precisamos e ofertar para aqueles que precisam. E eu vou atrás. Já falei com o irmão, ele falou que vai dar um jeito de levantar um recurso aí. Quem sabe a gente abaixa, dou um subsídio de R$50 para alguns, amém? Para ficar mais em conta, 150. E por fim, nós temos o desafio da compra do estacionamento lá da Arena Bueno. O que acontece? Quantos já foram lá na Arena Bueno? É lotado, né? Não cabe, de carro. Então, agora o que aconteceu? A Coca-Cola, ainda nós estamos alugando lá, eles ainda não venderam a área. Mas já liberou eles, a dona lá, para vender a área do córrego, onde tem um estacionamento que tem lá, brita, eu acho que brita, não sei se lá tem brita não, acho que não tem não.
E nós vamos ter que comprar, porque é necessário para o tamanho da área que nós temos lá. E a maioria dos nossos eventos é lá. Então, eventos que nós temos na cidade, né, conferência dos jovens, das mulheres, muitas vezes acontece lá, então nós precisamos daquela área. Então, nós vamos levantar uma oferta para a gente adquirir ela. O LED vai chegar, irmãos. Mês de março, quem sabe no último domingo já vai estar aqui para nós. Amém? É uma diversão. Né? Sabemos que isso não é necessário para que possamos pregar o Evangelho. Mas eu vou falar algo para vocês. Deus, Ele quer que você se alegre. O nosso Deus, irmãos, deixa eu já tirar aqui algum pensamento errado. O nosso Deus é o Deus que dá pão para comer e semente para semear. Você acha que é difícil para Deus nos dar um LED, ou um terreno, ou um ar-condicionado? Você acha que isso é difícil para Deus? Ele também não pode dar isso e também ajuda aos irmãos? Sim ou não? E deixa eu falar algo para vocês que estão chegando aqui nos visitando. Nós sempre damos cesta básica. Ninguém passa fome no nosso meio. Ninguém pode chegar e falar, ó, não tem comida. Nós damos cestas básicas. Muitas vezes até os irmãos da cela resolvem. Sim ou não, líderes? Ninguém. Outra coisa, toda semana eu assino aqui alguns pedidos de assistência. Algumas pessoas que realmente estão com dificuldade de pagar energia, água, está lá dois meses atrasado, nós pagamos, sabia disso? Nós somos uma igreja que nós desfrutamos de bênção sobre nós. Nós temos recursos para coisas naturais, mas também temos recursos para abençoar os irmãos da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Já cansei de assinar aqui auxílio, aluguel, energia e água. Realmente nós estamos numa igreja abençoada, sim ou não? Temos creche. Quantos pais aqui? Tem pais aqui? Claro que eu sei que nem todos levam a criança lá, porque não mora perto. Mas tem algum pai aqui que coloca seus filhos na creche? Nossa, tem algum pai? Tem um ali? Aleluia. É porque é um pouco mais distante, né? Mais fácil é resolver aqui perto de você. Nossa creche é mais distante. Temos 2 creches. Temos um abrigo. Nós também temos um abrigo de crianças órfãos, que nós estamos à frente. Então, realmente, nós temos exercitado, né, o papel cristão. Dito tudo isso, agora vamos para a palavra. Vocês estão comigo? Então, vamos compartilhar a palavra. Quantos aqui querem participar do jejum? Faz assim com sua mão. Vem comigo. Vamos colocar diante de Deus a sua casa. Vamos orar pela sua família. A salvação da casa. Pastor, a palavra também está aí na sua revista. Pastor, como que é? A salvação é individual ou a salvação é para casa? Sempre quando a Bíblia fala sobre vida eterna, ela trata de maneira individual. Mas, quando fala de salvação, nós vemos vários textos bíblicos da Nova Aliança, na qual pessoas se converteram, e Deus, o Senhor diz que a casa inteira foi salva. Quando Deus escolheu você, Ele escolheu a sua casa. Quando Deus escolhe alguém, pode ter certeza, naquela família, aquela família vai ser alcançada para o Senhor. Promessa de Deus está lá em Atos, capítulo 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu que creu e a tua casa. Quem é que, olha aqui para mim, só para você tirar todo engano. Quando você, marido, casou com sua esposa, foi ter filhos, quem que você acha que escolheu os seus filhos? Quem? Deus. Quando Ele te escolheu, Ele escolheu você e os filhos que Ele queria dar para você. Então, se você que tem um filho desviado, ou um filho que ainda não se converteu,
fique em paz. É promessa de Deus. O seu filho um dia irá entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Você que é casado, seu cônjuge ainda não converteu, quer declarar algo, você vai ver o seu cônjuge convertendo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, olha só, o entendimento básico é que a casa inclui o casal e os filhos. Não devemos temer perder os nossos filhos, mas também não devemos ser negligentes em levá-los desde pequeno a conhecer o Senhor. Irmãos, eu sou muito fã da nossa igreja, porque nós pregamos o evangelho para as crianças. Os encontros aqui, a partir de qual idade? 7 anos. 7 anos. Nós pregamos o evangelho. E essas irmãs são fera para pegar o evangelho. Louvado seja o Senhor, porque agora lá embaixo, nas salas, no auditório ali, tem mulheres de Deus pregando o evangelho para os nossos filhos. Assim como nós estamos recebendo aqui, nós não negligenciamos. Nós não colocamos ele numa salinha e colocamos um filme. Não, nós não fazemos entretenimento dos seus filhos. Não, nós pregamos o evangelho para os nossos filhos. E eu creio que há uma geração se levantando. Irmãos, eu creio piamente, há uma geração dos filhos da graça que vão ser levantados nesses próximos anos, irão transtornar esse mundo com o poder do evangelho sendo pregado. Amém? Então olha só, toda a família entrou na arca de Noé, lá em Gênesis 7:1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim e do meio desta geração. Irmão, isso aqui era Deus falando com Noé. Ele não falou dos filhos dele. Não mencionou que os filhos dele, Cã, Sem, Cã e Jafé, não mencionou eles. Não falou que eles eram alguma coisa, mas o Senhor falou com Noé, falou, olha, sua esposa, os filhos, e noras vão ser salvos do dilúvio. A salvação ali foi para Noé ou foi para toda a sua casa? Noé era justo, mas em nenhum lugar diz que os seus filhos eram justos, suas noras eram justas. Deixa eu falar algo para vocês, um testemunho. Eu não lembro qual que é o nome desse ministério, mas alguns anos nos Estados Unidos tinha um homem que ele era motoqueiro, e ele era de uma das gangues mais terríveis que tinha nos Estados Unidos, isso é um fato verídico. Era de uma gangue terrível, acho que era dos Hells Angels, anjos do inferno. E ele era assim, usuário de droga, era uma gangue que matava, fazia coisas horríveis, depois você pode pesquisar na internet. E tinha uma senhorinha que tinha um filho, que ele era dessa gangue, cara barbudão, e aí ela chegava para o filho dele, e ele ímpiozão e ela crente, mas ela muito amorosa, e ela chegava para o filho dela, ele ainda fazendo um monte de coisa errada, fala assim, não meu filho, eu te vejo como Moisés. O pastor Elias falou que era Elias, mas eu tenho quase certeza que é Moisés, até porque Elias era careca, né? Moisés. E aí, ele ia para as baladas, ia para a noitada, e usava drogas, e participava de roubos e assaltos, e ela fala, não, eu te vejo como Moisés, e colocava bilhetinho na gaveta dele, fazia de tudo, sempre profetizando a palavra, eu te vejo como homem de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua mãe orou por você? Adriano? 11 anos. Era fiozinho de ouro. Tem nem noção assim do passado, nem quer saber, viu? Isso para trás. Mas a mãe dele orou por ele. E tantos outros aqui. Sua mãe orou por você e hoje você está aqui hoje. E aí um belo dia o filho sempre negava, não, deixa com isso, para com isso, larga a mão. Um belo dia, ele estava entre
né, aí uns bandidos de outra gangue pegou ele e ia matar. E aí quando ia matar, cercou lá, ele falou assim: olha, Deus, se o Senhor me livrar, o Deus da minha mãe, se o Senhor me livrar, eu vou servir a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu não sei se foram os policiais ou outra gangue, só sei que ele foi livre da morte. Deus livrou ele da morte de uma maneira extraordinária, miraculosa. Passado um tempo ele foi preso, e lá na cadeia ele converteu e começou um ministério na cadeia. E o maior ministério nos Estados Unidos, com presidiários, é ele. Ele está à frente, servindo a Deus. Foi liberto, saiu da cadeia, e hoje ele tem um ministério, né, importante, e hoje ele está à frente ali, abençoando a muitos. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: meu irmão, não tenha dúvida, a salvação é para toda a sua casa. Toda uma casa foi circuncidada. Olha só, está lá em Gênesis capítulo 17, verso 12 e 13. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Aqui é Deus fazendo aliança com Abraão, e o sinal da aliança era que todos da casa, inclusive escravos, seriam circuncidados. Quero falar para os proprietários de empresa. Você pode orar e falar: Deus, cada funcionário que entrar nessa empresa vai se converter. Está ali o divino, né, divino? Divino ora, manda os funcionários dele participar dos nossos encontros. Já tem alguns que converteram, estão no nosso meio, outros se reconciliaram. Você tem que tomar, né, posse disso também. Aqueles que trabalham para você vão servir o Senhor. Eu tinha uma empresa, e eu converti em 2004, eu tinha um restaurante. Na época nós chegamos até 63 funcionários no restaurante. E teve uma época que nós tínhamos lá 1/3. Durante um tempo foi a metade, depois ficou 1/3 de pessoas que se converteram lá no nosso restaurante. Pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que participaram do encontro. Hoje eu tenho irmãos, né, que se tornaram líderes, discipuladores, ali que serviram ali comigo no trabalho. E eu declarava: eles vão converter, eles vão ter uma experiência com Deus. Recomendo que você faça um culto na sua empresa. Você que tem uma empresa, você tem que fazer. Faça você, compartilhe um pouquinho do que você tem recebido, e você vai ver pessoas que Deus levou para lá, para a sua empresa, e eles vão ter uma experiência com Deus. Amém? Terceiro, um cordeiro para uma família. Falai toda, está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 3 e verso 7. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Ou seja, quando o anjo da morte passasse lá no Egito, toda a família seria salva. Irmãos, eu gosto mais desse texto. Esse é um texto assim, riquíssimo. O que eles tinham que fazer? Pegar os cordeiros, pegar o sangue. E engraçado que eles falam que tinham que pegar o sangue e usar uma plantinha. O nome dessa plantinha era isopo. Que é uma plantinha que dá, sabe aquelas plantinhas que dão no meio do muro? Plantinha pequenininha. Aquilo lá você pegava, no balde lá com sangue, pegava assim e aspergia, passava no umbral da casa, no portal da casa. Essa plantinha, sabe o que significa? Era a menor que tinha. Ela significa a nossa fé. Mesmo nós, com a fé pequena, encostando no sangue de Jesus que tem poder, passando lá na casa, haveria salvação. Não é uma grande fé para ser salvo. A nossa fé pode ser pequenininha para ser salvo. E Deus já deu
a todos os homens uma fé pequena para ser salva. Mas enfim, passava. E aí fala, entra para dentro da casa, coma o cordeiro. Você e a sua família. Então lá tinha, com certeza tinha casais brigados? Sim ou não, gente? O povo já tinha 430 anos que estava no Egito. O povo não estava mais envolvido com a religião judaica. Não estava mais. Já tinha se perdido de gerações a gerações. Eles tinham uma vaga lembrança do Deus da salvação, do Yahvé. E aí, com certeza, tinham pessoas idólatras, mas que também creram nessa palavra. Que antes praticavam outras religiões, mas que no dia que ouviu isso, creu. Falou, não, eu creio. Passou lá o sangue nos umbrais. Tinha casais brigados, tinha filhos brigados com os pais, pais com os filhos, mas mesmo assim, eles creram. E o que aconteceu? Foram salvos. Oh, irmãos, isso é muita graça. Fala assim, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Ele me escolheu, fala, quando Ele me escolheu, Ele escolheu a minha casa. Eu creio que o sacerdócio também é para casa. A equipe de louvor pode subir aqui. O tecladista pode tocar aqui para mim. Por favor. Olha só, eu creio piamente também que o sacerdócio é para casa. Está lá em Números 18:1. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativa ao vosso sacerdócio. Quando Deus separou Arão para o sacerdócio, Ele também separou os filhos. Pastor Alessandro, Pastor Rodrigo, Pastor Marcos Vinícius, quero declarar e profetizar que vocês e os seus filhos irão servir o Senhor nesse sacerdócio. Amém? Eu creio. Eu creio. Eu creio que João Pedro, Timóteo, eles já têm exercitado. Como profetas eles têm exercitado. João Pedro está doidinho para liderar. Ele congrega lá no Bueno, por isso que ele não vem muito aqui. Está numa célula, mas ele está querendo liderar. Está esperando chegar aos 15 anos. Está contando os dias. Eu creio que eu e a minha casa iremos exercer o sacerdócio pastoral e profético. Mas olha só, e aqui agora eu vou só mencionar, não vou ler os textos. Tem uma casa que foi salva sob um fio escarlate, que está falando de Raabe. O povo de Deus estava acampado diante da primeira cidade, Jericó, e eles mandaram espias. Chegando lá os espias entraram na casa de uma prostituta, Raabe, e Raabe, sendo prostituta, ela creu com a fé pequenininha, sem muito entendimento, não tinha nem a lei para conhecer o Senhor, e ela creu. Quando eles chegaram, falaram, nós somos judeus, hebreus, e nós vamos tomar a terra. E ela falou, não, nós já estamos apavorados, porque nós sabemos o Deus que você serve. Com certeza ela já estava invocando esse Deus que ela admirava. E aí ela falou, então você vai colocar um fio escarlate, um fio vermelho, escuro, forte, para o lado do roxo, um vermelho misturado com preto. Acho que é isso, carmesim. Como a blusa ali do nosso querido Léo Márcio. E ela pendurou na janela. Quando Deus derrubou as muralhas e o exército de Deus entrou em Jericó, o único lugar que tinha ficado em pé da muralha era o apartamento de Raabe. Só que Deus falou para ela, pega a sua família
e coloca dentro da sua casa, porque quem você colocar naquela casa será salvo também. E essa prostituta depois entrou na linhagem de Jesus. É forte, né? Bom, irmãos, a salvação foi para uma mulher que não tinha todo o conhecimento das Escrituras, mas ela creu no Deus Todo-Poderoso, e ela foi salva. Ela e os pais, porque ela não era casada, ela era prostituta. Ela deve ter colocado os seus irmãos, bem provável, deve ter colocado o seu pai e sua mãe, que talvez foi bravo para lá, mas foi, e depois viu o poder que foi da fé daquela mulher. Ela alcançou os pais e os irmãos. Aleluia. Mas olha só, segundo Samuel capítulo 6, verso 11, fala da bênção sobre a casa. Quantos querem ver sua casa prosperando? Obed-edom diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Quando Deus entra na sua vida, crê que Ele também tem prosperidade. Nós não somos daqueles que pregam o evangelho da prosperidade, mas eu creio que o Deus que me escolheu, Ele quer me prosperar. Porque Deus não se alegra quando o justo mendiga o pão. Não, Ele diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Tem que ter picanha lá na sua geladeira. Pastor, eu não gosto de picanha, eu gosto de cupim. Mas então que tenha o dinheiro para comprar picanha, tenha o dinheiro para você comprar o arroz que você quer comer, que tenha lá o refrigerante que você queira tomar, que tenha lá uma roupa, que quando você fala assim, olha, eu quero, chegou o aniversário dos meus filhos, ou da minha esposa, do meu cônjuge, eu vou levar ela para jantar, e vou comprar um vestido bonito para ela. Você possa dar uma escola decente para o seu filho, que você possa ter condição. Isso tudo eu estou falando de coisas lícitas, que você tem um plano de saúde, e que quando alguém da sua casa ficar enfermo, e de repente você orar, e mesmo assim ele não sarar instantaneamente, que você possa levar ele no hospital decente, para ele fazer um exame com um médico bom, e ele ser curado. Deus se alegra nisso. Ou o nosso Deus é um Deus mesquinho, que quer ver você, comendo o pão que o diabo amassou? Não. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, Deus vai trazer salvação completa para a sua casa, mas Ele também vai te dar bênção completa na sua casa, prosperidade, para você abençoar. Irmãos, nós precisamos de ter dinheiro, sim. Sabe para quê? Para você chegar para sua mãe e falar: mãe, está aqui uma casa própria para a senhora, que cuidou de mim. Está aqui, ó, ar-condicionado, um terreno grande, quarto bom. Está aqui, presente para a senhora. Dá um carro para o seu pai. Mas só pode dar quem tem sobrando, sim ou não? E isso, honrar pai é bíblico? Sim. Coloca aí Jeremias 33, 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória. Jerusalém é você, filho. Deus quer que você sirva Ele por nome, louvor e glória, entre todas as nações, entre os seus vizinhos aqui na região noroeste, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e temerão por toda causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. E bem aqui é prosperidade financeira também. Aleluia. Você não precisa mendigar, roubar. Deus vai te dar. Alegre-se toda a sua casa. A palavra de Deus diz que as nossas, olha, em Deuteronômio capítulo 14, verso 26, na parte B diz: come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. A salvação não foi só para Zaqueu, foi para a sua casa, sua família. A casa do oficial do rei, também lá em João 4,53, todos foram abençoados. Com isso reconheceu o Pai. Será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive.
e ele creu, e toda a tua casa. Na casa de Cornélio, Atos capítulo 11, olha só, capítulo 10, verso 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, o qual te dirá palavras, verso 14, Atos 11, 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. A casa de Lídia, os apóstolos pregaram, em toda a casa de Lídia se converteu. O carcereiro de Filipos, respondeu-lhe, Atos 16, 31, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A casa de Crispo, Deus operou milagres, trazendo salvação sobre todas essas casas. Por fim, Lucas 10, 5 e 6, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele e a vossa paz. E se não houver, ele voltará sobre vós. Mas se um crer, toda a sua casa será abençoada. Aí alguns podem falar para mim, pastor, já estou terminando para nós ceiarmos. Pastor, mas como que esse negócio de maldição hereditária? Nesse tempo da graça em que vivemos debaixo de uma nova aliança, o pecado dos nossos pais não serão punidos na vida nossa. A maldição hereditária, ela alcança somente o ímpio. Mas o filho de Deus não. Se o seu avô teve câncer, a sua mãe teve câncer, você não vai ter câncer. Se houve divórcio do seu avô, dos seus pais, você não irá divorciar. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma nova aliança. E Jesus tomou sobre si toda a maldição. Sabe por que Jesus foi pregado no madeiro? Ele se tornou maldito, ele levou sobre si os nossos pecados, para nos dar toda a sorte de bênçãos. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Jesus levou sobre si toda a maldição, não há mais maldição, você é abençoado, com toda a sorte de bênçãos. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, os pecados já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. O Senhor Jesus já se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, você não pode crer que ainda há maldição para chegar na sua casa. Não, 1000 vezes não. A maldição veio sobre ele. Crê que você é abençoado. Ah, pastor, mas e se eu errar? Sim, se você errar, você já é perdoado completamente. No passado, no presente e no futuro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, claro, há consequências? Então por isso que eu quero que você ore pela sua família, porque se você trai sua esposa, ela pode querer talvez separar de você, sim ou não? Sim, é uma consequência do pecado, mas não é maldição que veio dos seus pais para você, não é maldição hereditária. Eu não creio, olha aqui para mim, nós não oramos por quebra de maldição nessa igreja. Pastor, não, porque já foi quebrado na cruz do Calvário. Eu creio que eu já sou abençoado com toda a sorte e bênçãos. Não. Agora eu vou orar para você crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade, para que você não ande escravo do pecado, porque Jesus já te libertou. Amém? Amém? Se cremos que poderemos sofrer maldições, nunca conseguiremos ter uma expectativa positiva do futuro, porque você consegue imaginar tudo que seu pai, seu avô fez, seu bisavô fez? Eu nem sei o que meu bisavô fez.
Pode ser que meu bisavô tenha sido um feiticeiro. Mas agora não, agora eu sou pastor ungido de Deus, pregador do Evangelho, e meus filhos são abençoados. Aleluia. Então você tem que ter uma santa expectativa de coisas boas. Santa expectativa. O medo de ansiedade rouba de nós uma confiante expectativa de um futuro abençoado. A doutrina da maldição hereditária não se aplica a nós. Por que que no encontro nós pregamos, na hora da libertação, eu renuncio por mim, por meus antepassados, a todo o trabalho que os meus pais tenham feito, ou eu fiz? Porque nós fazemos o encontro para ímpios. Bem, é verdade. Tudo bem que de vez em quando vai crente, desviado, mas nós fazemos para ímpio. Para quê? Para que ele possa aceitar Jesus, batizar nas águas e ver todas as maldições que estavam sobre ele quebradas. Aleluia. Quantos creem? Fica de pé, por favor. Por fim, queridos, aqui comigo, havia um ditado popular em Israel naqueles dias: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Olha aqui para mim, para eu terminar aqui para você entender uma passagem bíblica. Havia um ditado que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, apertando. Isso é de acordo com a velha aliança. Na velha aliança era assim. Mas Jesus morreu, não era mais o sangue de bodes. Aí na nova aliança não há mais maldição. Na velha tinha, mas na nova não tinha. Sabe quando ofereceram para Jesus um vinagre e ele bebeu? Os dentes dele ficaram embotados. Vinagre verde aperta também. Ele tomou, sabe por quê? O vinagre ali, colocou na boca, era para que se cumprisse também essa palavra que era dita na velha aliança, para que nenhuma maldição chegasse até você. Os dentes dos filhos é que se embotaram, mas agora não. Fala assim: os meus filhos são abençoados. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança. E sabemos que os nossos pecados foram punidos na cruz em Cristo Jesus. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Projeta aí Romanos capítulo 8, verso 1. Estamos encerrando já. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão estar em Cristo. Não é estar em completa santidade sem nenhum pecado. Estar em Cristo é crer com o seu coração e confessar com a sua boca, e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E o Espírito Santo não sai quando você peca. Não sai por quê, pastor? Porque o sangue está dentro de você, está te cobrindo. O sangue de Jesus. Ah, mas e quando Davi falou: Pai, não aparte de mim o teu Espírito? Davi estava na velha aliança. E na velha aliança o Espírito vinha sobre, não dentro, sobre os reis, profetas e sacerdotes. Mas na nova aliança não. Uma vez que Deus te escolheu, Ele te escolheu para sempre. Amém? Fala assim: graças a Deus. Deus não trata mais baseado no seu pecado. Agora Ele olha para você e vê o seu substituto. Deus disciplina. Tem consequência no pecado? Tem. Já falei isso para vocês. Mas hoje, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o seu substituto. Quem é o seu substituto? Jesus Cristo de Nazaré. Ele te substituiu lá na cruz do Calvário. Lá na cruz éramos para nós estarmos mortos, mas Ele nos substituiu. E quando Ele te escolheu, Ele escolheu você e a sua casa. E quem crê diz amém. Creia nessa salvação. A salvação é para você e toda a sua casa. Aleluia. Olha só, Josué 24:15, último versículo que eu vou ler. Diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa. Agora, queridos, antes de nós tomarmos a nossa ceia, eu quero desafiar você a algo. Vem aqui comigo. Eu quero que você traga hoje uma oferta, uma semeadura pela sua família. Que valor, pastor? O valor que tiver proposto no seu coração, não por tristeza, mas com alegria. Pastor, eu não quero ofertar nada. Não oferte, você não vai ser amaldiçoado. Aqui eu jamais vou te amaldiçoar no dia que você não trouxer uma oferta. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas eu preciso falar algo aqui para você. Abraão deu o dízimo de 10% de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Melquisedeque trouxe pão e vinho para ele. Nós vamos tomar ceia. Não sei se você sabe, o pai da fé foi o homem mais abençoado durante a sua época. Mas ele foi o homem que deu o dízimo antes mesmo da lei. Eu quero desafiar você hoje. Traga uma oferta. Faça um Pix, projeta aí o Pix, tem na sua revista. 50 centavos. 50 centavos. Se você não tiver dinheiro. Traz uma moeda. Não se envergonhe disso. Porque uma mulher deu, uma viúva pobre deu as 2 moedinhas que ela tinha. E Jesus falou que ele estava vendo a oferta. Essa mulher deu mais que todo mundo. Mas eu preciso falar algo para você. É importante você semear. E aqui é um desafio que eu te dou. É uma oferta para esse tempo de jejum e oração. Olha aqui para mim. Cornélio diz que ele orava a Deus. Eu li o texto. E ele dava esmolas. E Deus ouviu a sua oração. E as suas esmolas subiram ao céu. Você já deu alguma oferta? Como se representasse a sua família? Porque, olha aqui para mim, vou falar algo aqui que você ainda não ouviu. Se eu creio em Jesus e eu e minha casa somos salvos, quando você oferta, toda a sua casa é abençoada por causa da sua oferta. Porque Cornélio teve a sua casa salva. E Deus ouviu as suas orações e as suas esmolas. A sua oferta, ela também abençoa toda a sua casa. Ela abençoa. Eu quero te dar a oportunidade. Agora entenda, por favor, não dê sem alegria. Não dê porque eu tirei a oferta. Dê só com alegria de coração. Só. Mas saiba de uma coisa. Todos vocês são abençoados. O devorador não vai te chegar e não vai te pegar, porque agora você se tornou filho de Deus. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Você é alguém amado de Deus. Amém? Pega aí a sua oferta, erga ela para o alto. Eu vou fazer a minha aqui. Aliás, dá um envelope aí. Vou falar algo para vocês. Eu tiro a oferta aqui. Eu desafio os irmãos a dizimar. Mas para Deus eu sou ovelha como você. Eu preciso falar para você: Deus olha a minha oferta e o meu dízimo mais do que o seu. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu preciso falar algo para você. Nunca me faltou nada. Desde 2004 eu converti, eu devolvo o dízimo, oferto. Teve épocas que eu falhei, não deu tanto que eu gostaria de dar, mas em todo o tempo eu dei alguma coisa. E vou falar para vocês: a minha casa é abençoada. Os meus filhos são muito abençoados, mas muito abençoados. Mas mal eles sabem. Mas mal não, já tem ensinado o João Pedro e o Timóteo a ofertar. Pega para o alto a sua oferta, o seu dízimo.
Eu já vou orar pelos dizimistas. Chega para o alto. Pai, eu abençoo cada um desses irmãos que estão ofertando. E eles estão aqui representando a sua família. Alguns representam os seus pais, outros estão representando seus cônjuges, seus filhos. E eles estão dando não por obrigação, não por medo, porque o Senhor já os abençoou. Eu não estou aqui amaldiçoando ninguém, estou aqui abençoando. Não só esses que estão ofertando, não só essas ofertas, mas eu abençoo todos que estão aqui são abençoados. Quero declarar que eles vão prosperar de maneira sobremodo excelente. Que essa semeadura, ó Deus, que o Senhor tem dado a eles, ó Espírito de Deus, eu declaro que essa semeadura está sendo contada diante do Senhor, e ela vai subir aos céus. Eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo. Abençoo esses dizimistas e declaro que o Senhor vai fazer multiplicar os recursos que têm chegado às mãos. Prospera eles de maneira sobremodo excelente. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Traga aqui a sua oferta, traga aqui, coloque no gasofilácio. Alguém aqui está sem os elementos da ceia? Tem alguém aqui que está sem o pão e o cálice? Erga a sua mão, servos, me ajuda ali. Quem está sem o pão e o cálice? Aleluia, pode trazer aqui à frente a sua oferta. Nós vamos tocar uma canção e nós vamos entregar para você o pão e o cálice, amém? E vamos fazer a ceia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Cante bem alto. Declare essa canção, essa bênção sobre a sua casa. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante. Cante bem alto. Declara isso sobre a sua família. É contigo, é contigo. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, 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 é por ti. Erga suas mãos. Cante bem alto. Se alegre no Senhor. Creia nas promessas de Deus. Milagres vão acontecer na sua família. Igreja, que a bênção se derrame sua presença te acompanhe. Presença de Deus na sua casa, presença de Deus no seu lar. E de dia
e de noite tua entrada e saída. Aleluia, aleluia. Oh, erga o pão, erga o pão. Erga o pão e o cálice. Antes, faça uma oração pela sua família. Se você está com o seu cônjuge aí, abraça ele. Abraça ele. Começa a declarar bênção sobre a sua casa, bênção sobre a sua família. Você jovem que está aqui, abraça o seu irmão do lado e começa a abençoar os seus pais, a sua casa, a sua família. Profetiza bênção sobre o seu lar, profetiza saúde, profetiza provisão, conversões, paz, prosperidade, alegria, bênçãos, bênçãos de Deus. Declara a bênção de Deus. Olha abençoando, Pai, olha abençoando a sua casa, abençoa o seu cônjuge, abençoa os seus filhos. Esposas, intercedam em favor do seu marido, da sua casa. Abençoe os seus netos, os avós. Abençoe. Abra a sua boca e declare bênçãos. Eu declaro que filhos verão a conversão dos pais. Filhos, orem pelos seus pais. Oh Espírito de Deus, eu abençoo cada lar, cada família, cada pessoa que está aqui, cada irmão. Eu declaro que a sua casa é abençoada, sua família é bendita do Senhor, que toda maldição foi pregada no madeiro, e que para você e para sua família a bênção sem medida. Oh Espírito de Deus, com o pão levantado, repita após mim e fala assim: este pão é o pão dos filhos. Ao comer deste pão, eu desfruto das bênçãos que há no corpo de Cristo. Eu sou filho amado. Ao comer deste pão, não só eu, mas a minha casa é abençoada. Eu sou filho amado de Deus, e pelas suas pisaduras eu sou sarado, curado, abençoado, em nome de Jesus. Erga o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu desfruto do perdão completo. Eu sou perdoado, justificado, santificado, purificado. Eu declaro que o sangue de Jesus foi passado nos umbrais da minha casa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice.